hoje o Senhor me pediu para entregar uma palavra para a igreja, e eu tenho certeza que o Senhor vai fortalecer os nossos corações. E eu queria fazer aqui uma espécie de uma dinâmica sozinha aqui. Eu sei que o pastor Paulo ama dinâmica, então não vou chamá-lo para participar. Eu vou fazer sozinho aqui, tá? Se puder ficar alguém lá na câmera, porque talvez eu vou andar aqui, ó, tá bom? Aí eu não sei se a câmera vai pegar tudo, então eu vou fazer uma bagunça aqui, mas no palco. Deixa eu pegar aqui algumas coisas. Isso aqui está firme, gente? Não cai não nesse tablet, pelo amor de Deus, hein? Fazer aqui uma bagunça aqui. Cadê o Said? O Said está por aí? Posso mexer no seu violão aqui, irmão? Está mutado aí na mesa ele? Acho que está bom. Vou mexer aqui no púlpito também, pronto. Aqui. Então vamos lá. Aqui, querido. Aqui é onde eu estava quando o Senhor me chamou. Foi em 1990. Em 1990 eu tinha 24, ia fazer 25 anos. Nessa época, eu mentia para minha esposa, né? Eu não atraía de fato, mas eu atraía em pensamentos, em várias questões. Então eu tinha uma visão de mundo, de casamento, de sexualidade, de Deus, completamente alheia. Eu era completamente alheio, não queria saber de Deus. Irmão, nunca me envolvi com drogas, nunca tive dificuldades financeiras, nunca passei fome. Minha vida era maravilhosa, era cheia de amigos. Eu não sou aquele tipo de testemunho que fala assim: nossa, minha vida era muito ruim, eu estava preso nas drogas, eu estava acabado, desanimado, desesperado, estava no fundo do poço, eu estava terrível. Então Jesus veio e transformou minha vida. Esse não é o meu testemunho. Meu testemunho é o seguinte: a minha vida era tão boa a ponto de eu achar que eu não precisava de Deus. Essa era a minha vida. Eu estava aqui. Mas o Senhor, quando me chamou, Ele me chamou para viver aqui. E aqui é um lugar espiritual, aonde eu não minto mais para minha esposa, onde a minha visão de mundo é a visão que concorda com aquilo que Deus fala na sua palavra, onde o meu papel de pai, de marido, onde o meu ministério estão fluindo na direção que Deus me chamou para viver. Aqui é o alvo que Deus tem para mim. E neste caminho, né, de lá para cá, então o Senhor te chama aqui, e ao nos chamar, Ele propõe um estilo de vida, e esse estilo de vida é completamente diferente daquilo que nós estamos vivendo, em todas as áreas. Irmãos, então muitas vezes nós nos encontramos desanimados, nós nos encontramos cansados, nós nos encontramos enfermos, nós nos encontramos desapontados, nós nos encontramos muitas vezes presos, e estas coisas nos distraem daquilo que Deus propôs. Parece que a proposta que Deus tem para nós fica em segundo plano. Por quê? Porque eu preciso tratar com o meu desânimo, eu preciso tratar com a minha dificuldade, e eu fico aqui dando volta. Então o Senhor nos chama para trilhar um caminho, uma jornada, e nessa jornada então eu quero chegar lá. Eu chego aqui, cara, encontrei um obstáculo, vamos supor que eu não posso passar por aqui, tá, irmãos? Então eu encontrei um obstáculo, aí a hora que eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é assim: cara, mas tem um fio aqui na frente, né? Será que eu posso passar aqui? Não posso. E você então tira os olhos do alvo e começa a colocar os olhos no obstáculo. E nesse ponto, irmãos, é nesse ponto que Satanás fica no seu ouvido. Está vendo? Deus te chamou, mas olha só, você não consegue passar esse microfone aqui com esse pedestal, você fica aqui. E quando você passa, irmãos, você está aqui lutando, você vai orando, buscando a Deus, de repente reclamando, começa a murmurar: mas Deus, o Senhor não vê que tem um obstáculo aqui no caminho? Deus, por que o Senhor me fez passar por aqui? Por que o Senhor não me levou para lá? Deus, por que o Senhor não me trouxe para cá? Por que o Senhor não fez isso, não fez aquilo? E as pessoas ficam perdendo tempo, de repente ela até passa o obstáculo,
Mas ela fica assim, ao invés de olhar para o alvo, ela fica olhando, puxa vida, aí o Senhor me atrasou, aqui eu estou atrasado, era para viver algo, não estou vivendo, olha só onde é que eu tinha que estar lá, mas eu estou aqui lutando com isso, de repente ela passa daqui e chega em outro. Começa a mesma coisa, irmão. Começa a reclamar, sabe qual é o meu problema? Esse obstáculo aqui é o pastor Fabiano na audição. Ele fala assim, eu sei que eu tenho talento, mas o pastor Fabiano disse que eu não tenho. A culpa é dele, Senhor. Por que o Senhor botou o pastor Fabiano aqui? E a pessoa fica aqui, irmãos, lutando, e reclama para Deus, aí chega para mim, mas já sei o que eu vou fazer. Pastor Marcelo, pastor Fabiano, não me dá a oportunidade. Pastor Adriana, lá no GR ninguém me chama para pregar, a culpa é do líder do GR, do dirigente, ali a culpa é de um, é de outro, porque existe um obstáculo e as pessoas vão reclamando, e aqui aí de repente ela vai passar o obstáculo, aí se encontra com um tablet aqui que eu acho que é do Ari. Aí fico pensando, por que o Ari botou esse tablet aqui, gente? Tem tanto lugar para você botar, por que você não levou a hora que você parou de tocar, irmão? Largou aqui no palco. Aí me atrapalha chegar no alvo, aí você começa a botar culpa em outras pessoas, e você não percebe que Deus já viu todo esse caminho. Você passa por aqui, e o último obstáculo é o violão. Aí você fala assim, eu queria entrar no louvor, mas depois que eu vi o Saíde tocando violão, eu desisti. Eu desisti, irmão, depois que eu vi ele tocando violão. Jamais, né? Eu não tenho esse talento, então foi assim, melhor deixar ele tocando mesmo. Não sei se vocês estão entendendo, quando você passa todos os alvos, você então chega naquilo que Deus te propôs, e você esquece aquilo que ficou para trás. Como o pastor Paulo, não, né? O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, eu olho para o alvo. E a palavra que o Senhor me deu hoje tem um pouco a ver com esse percurso, esses obstáculos que eu e você travamos, que toda pessoa que é chamada pelo Senhor, essa pessoa vai travar lutas, e ela vai se deparar com dificuldades, com obstáculos, com situações que vão realmente atrasar a sua jornada, ou que vão trazer um desconforto na sua caminhada, vão trazer talvez dúvidas, mas será que Deus me chamou? Será que eu estou indo no caminho? Será que realmente eu estou vivendo aquilo que Deus tem? Então, antes de ler o texto que eu gostaria de ler, o texto que nós vamos estudar está lá em Êxodo, capítulo 13. Se você quiser abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Já pode deixar aberto aí. Mas eu gostaria antes de ler um texto que você não precisa abrir, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala com a igreja assim, de Corinto, fala, estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O 10º capítulo da primeira carta aos Coríntios, aqui Paulo ele começa a falar do que o povo viveu ali. Então, quando eles saíram do Egito, até chegar na terra prometida, eles passaram várias situações, passaram por várias dificuldades, eles enfrentaram muitas circunstâncias, e aqui Paulo ele vai lembrando, né, dos textos, e vai lembrando de como as pessoas falharam em confiar em Deus, como as pessoas falharam. Então Paulo fala assim, não sejam como eles, que diante de tal dificuldade fizeram assim, não sejam como eles que cobiçaram as coisas más. Então muitos deles ficaram prostrados no meio do caminho, se perderam no caminho, não alcançaram o alvo. Não sejam como eles que viveram essa ou aquela situação. Então nós olhamos para tudo isso e entendemos o quê? Que o Senhor está nos advertindo a nós que somos a igreja, que vivemos nos últimos dias, nos últimos tempos, está nos advertindo a não ter um coração que vai perder o foco de que nós temos uma vida para viver, que nós temos algo extraordinário para alcançar, que nós temos, irmãos, uma vida inimaginável, como Paulo falou mesmo aos Coríntios, na sua primeira carta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui Deus não está falando de riquezas, Deus não está falando de conquistas terrenas, Deus não está falando de
facilidades na vida. O que o Senhor estava falando ali são de verdades espirituais, da liberdade que temos do pecado, da condenação, do tipo de vida que o Senhor nos propôs. Irmãos, quando eu olho para trás e eu encontro aquele jovem de 24 anos, ali, totalmente perdido e alheio, sem saber o que era, já tinha mais de um ano de casado, né? Nós nos casamos aos 23, tinha um ano e meio de casado, com uma vida completamente alheia, com o meu casamento indo para um lado totalmente avesso àquilo que o Senhor tinha proposto. Quando eu olho aquele jovem, quando ele foi chamado, eu sempre olho para aquele jovem e falo assim, o que é que esse cara tinha para oferecer ao Senhor? Nada, irmãos, nada. Não tinha nada, pelo contrário. Eu não sei como é que Deus me chamou, como é que Ele teve misericórdia de mim. Então isso prova o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia infinita. O apóstolo Paulo fala assim, eu persegui a igreja, e mesmo assim o Senhor me perdoou para que eu fosse o exemplo, eu, o maior de todos os pecadores. O apóstolo Paulo falava de si mesmo, que ele era o maior de todos os pecadores. Então nós temos que ter essa convicção, que fomos chamados sem mérito algum, que o Senhor nos salvou sem nenhum mérito, que o Senhor teve misericórdia de nós, o seu amor, a sua compaixão, a sua paciência. Ela nos alcançou no momento que nós estávamos completamente alheios a tudo o que Ele diz. E neste tempo que Ele nos chamou, Ele nos propôs um alvo, nos propôs uma vida maravilhosa, onde você vai fluir nos dons do Espírito, onde você vai ser frutífero. Hoje, no devocional de hoje, dá ali o texto de buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então fala que nós devemos considerar o reino como prioridade. Neste lugar aqui do alvo, o reino é prioridade. Quando a gente fala o reino, a gente não fala a igreja local, a igreja faz parte. Mas a vida pessoal, a minha intimidade com Deus, a minha vida como marido, como pai, como avô agora no meu caso, como filho, como amigo, como cristão, o meu estilo de vida, o meu serviço na comunidade que eu participo, na igreja que eu estou inserido, o meu serviço, o meu ministério, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para servir o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo fala de serviço, um serviço sacrificial. É quando você acorda mais cedo para vir aqui e arrumar a iluminação. É quando você acorda mais cedo e chega às 8 horas da manhã para ensaiar as músicas, para trazer um louvor, né, uma música excelente, de qualidade para as pessoas que vão estar no culto para adorar o Senhor. São os professores que estão agora, entre aspas, perdendo o culto. Estão perdendo o culto porque estão lá cuidando dos nossos filhos, estão lá ensinando os nossos filhos, deixando de estar sentado recebendo uma palavra, para servir com amor, um amor sacrificial. Então, aquele lugar é um lugar de serviço, este lugar é um lugar de individualidade, de individualismo. Então, veja que no caminho proposto nós não podemos perder o foco. E Paulo fala aos Coríntios que tudo isso aconteceu a eles para o nosso exemplo. Chegando lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, nós vamos ver a partir daí, que diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Depois de tantos sinais ali no livro de Êxodo, as 10 pragas, a última praga, a intervenção do Senhor, foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. Né? Então o faraó libertou o povo, para o povo sair da escravidão. E eles saíram. E esse trecho aqui de Êxodo mostra que o Senhor percebia algo no coração daquele povo. Deus não os guiou pelo caminho mais curto, mas o Senhor os guiou por um caminho mais longo. Que coisa interessante. Por quê? Porque o caminho mais curto, o povo poderia enfrentar a guerra contra os filisteus. E ali Deus percebeu que o coração daquele povo estava propenso a desistir do alvo, na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade.
Então nós vemos aqui que o Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece que aquele povo, ele sabia que aquele povo estava disposto a abandonar o alvo, o foco. Aquele povo estava disposto a voltar para a escravidão, para não enfrentar uma luta, uma guerra, para alcançar o que Deus tinha para eles. Então havia uma propensão no coração do povo a desistir e a desanimar, e Deus sabia disso. Então o Senhor os leva por um caminho maior. Quando nós olhamos para isso, eu vejo que algumas vezes, algumas pessoas podem pensar que uma vida de escravo é melhor do que enfrentar a guerra. Aquela vida cômoda, onde você está na sua casa, como a pastora Adriana aqui, em um determinado momento, ela estava orando e nos instruindo a pedir perdão. Talvez na sua casa tem gritaria, tem ira, tem discórdia, tem isolamento. As pessoas preferem viver assim do que enfrentar a guerra, do que lutar, do que buscar a Deus, do que jejuar, do que se propor a não discutir. As pessoas preferem o comodismo delas nos leva a estar gritando, a estar brigando, aquele ambiente todo desordenado, toda aquela confusão. Por quê? Porque para mudar isso, você vai ter que guerrear. Para mudar essa situação, você vai ter que enfrentar a guerra, você vai ter que enfrentar o obstáculo, e aquele obstáculo está ali, e Deus sabe que ele está ali, e o Senhor te conduziu por aquele caminho, porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe aonde Ele quer te levar, Ele sabe, Ele conhece o teu coração, e Ele sabe os obstáculos que você vai enfrentar, mas há uma promessa do Senhor para nós: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, quando nós olhamos esse texto, nos mostra que há uma propensão no nosso coração para não enfrentar circunstâncias e voltar à vida que tínhamos. O Senhor sabe disso. O Senhor então nos leva por caminhos que nós vamos talvez enfrentar uma ou outra situação. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é o maior interessado na nossa vitória. Quando você sabe disso, você não se preocupa com o obstáculo que você encontra, porque você sabe que Deus te ama, e você sabe que você pode contar com Ele e pode confiar nele. Continuemos aqui caminhando com o texto. Que o Deus tinha para eles não era escravidão. Assim como que Deus tem para nós não é escravidão. Deus não tinha para eles escravidão, por isso Deus estava tão preocupado: olha, eu não quero que eles enfrentem a guerra e voltem para a escravidão, então eu vou levá-los por outro caminho. Assim como Deus não tem para você uma vida de escravidão. Deus não tem para nós uma vida totalmente alheia à sua palavra, aos seus princípios. Deus tem para nós algo tremendo, amém? Você crê? Eu creio, irmãos, não é? Eles estavam destinados a serviços forçados lá no Egito. E nós, muitas vezes, estamos aqui escravizados por pecado, pelo vício, destinados a viver sem a graça, sem o poder de Deus, sem a glória de Deus sobre nós. Amém? Irmãos, quando a pastora Adriana falou que, olha, Deus está aqui. Deus está aqui. Vocês querem ver algo? Sim, mas às vezes a presença de Deus não está manifesta, não está exaltada. Eu vou pedir um favor aqui para o Léo. O Léo é meu amigo, meu companheiro. Fica de pé, Léo. Leonardo. O Leonardo está aqui, irmão. Pode sentar, irmão. Obrigado. O Léo está aí. Nem todo mundo tinha visto o Léo, mas ele está ali. Agora, se o Léo levantar, não vou pedir para ele fazer isso, se o Léo levantar, vier correndo, ficar pulando aqui na frente, se manifestando de uma forma, todo mundo vai ver que o Léo está aqui. E às vezes Deus está conosco. Deus está conosco na nossa caminhada. Deus estava com o povo lá no Egito enquanto ele estava escravo. Deus estava lá. Mas o que levantou um libertador como Moisés? Lá no comecinho do livro de Êxodo, Deus fala com Moisés, fala assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo por causa da escravidão chegou aos meus ouvidos. Então eu quero que você vá e liberte o meu povo da escravidão. Então o que foi que gerou em Deus o desejo de prover um libertador? Foi o clamor do povo. Então, irmãos, quando nós começamos a clamar pela presença, por algo, pelo agir de Deus, Deus ele responde a clamor, Deus responde a oração, o clamor gera o libertador.
Não sei se você está entendendo. Nós, então, muitas vezes estamos na nossa casa, estamos na nossa empresa, estamos ali com as nossas finanças, estamos com os nossos relacionamentos, estamos com o nosso ministério, tudo talvez num patamar que não é aquele que o Senhor nos chamou para viver. Nós estamos ali, como se estivéssemos escravizados. Deus está ali conosco, mas quando nós começamos a clamar, então Deus levanta algo novo, Deus levanta um novo fato, Deus nos provê a libertação, o clamor gera em Deus uma ação. Nós então começamos a clamar, e nós vemos aqui que o que Deus tem para nós não é esta vida paralisada, destinada a estarmos como escravizados. Quando nós olhamos a palavra, para mim está claro, lá em Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas, o Senhor já nos libertou do império das trevas, ou seja, estamos caminhando em liberdade, amém, irmãos? Né? Paulo, ele alerta aos Gálatas, fala assim, olha, não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião à sua carne, ou seja, não usem da liberdade que vocês têm para dar espaço, para dar vazão à vontade da carne de vocês. Nós temos uma liberdade, mas estamos vivendo ela plenamente, estamos desfrutando desta liberdade na sua plenitude. Nós então lembramos lá do texto de Efésios capítulo 2, quando Paulo escreve assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões, vocês costumavam viver neles, nos seus pecados, seguiam padrões deste mundo, e o príncipe do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, nós seguimos e fazíamos a vontade da nossa carne, debaixo da ação do príncipe do ar, ou seja, da potestade que é Satanás, nós vivíamos debaixo desta escravidão, fazendo e suprindo a vontade da nossa carne, mas o Senhor, com a sua graça, nos deu vida, por causa da sua misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida com Cristo. Amém, irmãos? Então nós estamos andando em liberdade, mas nesta caminhada, nós vamos enfrentar situações, como eu coloquei aqui, vamos enfrentar obstáculos, e esses obstáculos não podem nos distrair. Tem gente que está distraída com o obstáculo, ela para ali e fica ali reclamando o que está acontecendo, e ela esquece que Deus propôs para ela algo novo, maravilhoso, totalmente diferente. Nós vemos aqui esta primeira coisa. Segunda coisa é que Deus conhece todo o caminho. Ele falou assim, pode ser que ali eles vão encontrar a guerra. Às vezes a gente acha assim, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não vê que por aqui e tal, o Senhor não vê. Deus vê, irmão, Deus sabe tudo. Não adianta você querer brigar com Deus, nós não podemos brigar com aquele que vai nos ajudar. Brigue com o diabo, irmãos. Amém? Às vezes a gente fica brigando com quem vai nos ajudar. Por exemplo, eu não quero ficar brigando com a Adriana. Por quê? Porque ela que vai me ajudar, ela que é o amor da minha vida. Vou ficar brigando com ela, o que vai acontecer, irmãos? Vou chegar em casa, o ambiente vai estar ruim, vai estar estranho, vai estar esquisito, a gente não vai namorar, não vão ter prazer de ficar junto assistindo um filme, ou na mesa, vai ficar cada um num canto, por quê? Porque é a pessoa que me abençoa, eu estou brigando com ela. Tem gente que briga com Deus, né? Tem igreja que prega que você tem que botar Deus na parede, irmãos, misericórdia. Vamos botar Deus na parede, irmãos? Não, querido, nós vamos nos humilhar diante do Senhor, com uma declaração, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, eu sei que o Senhor é um Pai amoroso, eu creio que o Senhor vai me prover o livramento, amém? Continuando aqui, no versículo 18, diz que o povo estava preparado para a guerra, eu acho interessante, né, a Bíblia fala assim, o povo estava preparado para a guerra, mas Deus não os levou por um caminho para enfrentar a guerra, por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o povo já estava regimentado, armado e preparado. Às vezes a gente se acha capaz, mas Deus nos guarda de situações que a gente nem imagina, irmãos. Deus está guardando a sua vida de situações que você nem imagina. Quando chegar lá no céu, nós vamos ter o vislumbre do que o Senhor nos guarda. Eu lembro de uma vez, estava dirigindo numa tempestade, essa tempestade que tem de verão, um vento muito forte, e foi tudo no mesmo dia, irmãos. Um pouco antes, eu fui no prédio que o meu pai morava lá em cima numa cobertura, e tinha a varanda, estava tendo um churrasco da família, e eu cheguei depois, tive um compromisso na igreja, depois eu fui para o churrasco. Aí a Adriana já estava lá com as crianças, estava todo mundo lá,
e a casa do meu pai era assim, o interfone era aqui e a porta era aqui. Esses prédios mais antigos, então, eu lembro que você chegava ali, já tinha subido um monte de gente, você tocava o interfone, é o Marcelo, aí a pessoa abria, a hora que abria o portão eu ia lá, né? Aí eu comecei a tocar o interfone, a pessoa falava, alô, eu falei assim, é o Marcelo. Quem é? Eu ficava falando, a pessoa, não estou ouvindo, desligava. Aí eu toquei o interfone, quem é? Eu falei assim, é o Marcelo. A hora que eu falei, é o Marcelo, caiu um tijolo aqui. Um tijolo, irmãos, porque o meu cunhado estava lá em cima, apoiado no muro, e desprendeu um tijolo. O tijolo caiu aqui. Se o interfone tivesse funcionado de primeira, eu estaria bem debaixo, em caminho para a porta, da onde caiu aquele tijolo, de 10 ou 12 andares. O Senhor me guardou, na hora eu tive a sensação, porque a hora que caiu o tijolo, o interfone funcionou e a pessoa me ouviu. No mesmo dia, acabou o churrasco, final da tarde, uma tempestade, eu estou dirigindo ali na Ademar de Barros, eu morava lá no final da Ademar de Barros, subindo lá para o bairro, então ia cruzar Heitor Villa-Lobos, a hora que eu estou chegando, irmãos, o sinal ficou amarelo. O sinal ficou amarelo, quando o sinal fica amarelo, o que você faz, irmão? Acelera. Só eu? Quem freia quando o sinal fica amarelo? Deixa eu ver. Deus te abençoe, irmãos. Né? Continua assim. O sinal ficou amarelo, fui acelerar, o Espírito Santo gritou no meu coração, freia. Irmãos, e eu freiei o carro com tudo, assim, estava acelerando, eu freiei. A hora que eu freiei, irmãos, do lado de lá da rua, a árvore caiu e fechou a rua. E eu falei assim, Senhor, como o Senhor nos guarda na nossa caminhada, como o Senhor nos protege, e tem outras e outras situações que a gente nem percebe, que você nem sabe. Quantos aqui já viveram livramentos assim? Deixa eu ver, dá um sinal, para não ficar sozinha. Quantos e quantos viveram livramentos, irmãos? Este é o Deus que nos guarda, este é o Deus que nos ama, amém? Este é o Senhor que tem cuidado de nós. E quantos aqui, como eu, em algum momento da sua vida, achou que Deus não estava te cuidando de você, não estava te livrando? Quantos aqui já acharam isso? A gente, Deus, eu estou atravessando essa luta. Mas, irmãos, o Senhor está vendo todas as coisas. O mais curioso é que a guerra veio até eles. Parece que o Senhor disse assim, eu não quero que eles vão lá enfrentar os filisteus e voltem. Então, Deus os levou pelo caminho mais longo. E quando eles estavam no caminho, lá no Êxodo 14, 9, diz assim, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, Êxodo 14, versículo 9. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Então parece que, embora eles não fossem ver a guerra, mas a guerra veio contra eles. Só que é interessante que aqui, quando os egípcios estavam, eles não tinham opção de voltar, porque se eles voltassem, ia dar ruim, né, irmão? Se eles voltassem naquele momento, os egípcios iam matar eles. Então eles não tinham opção. É aquele momento na nossa vida cristã, irmão, que você não tem opção, mas você não vai voltar para o pecado. Você não tem mais opção. Assim, cara, eu para lá eu não quero viver no pecado, eu não quero viver no engano, o Senhor já me livrou, está muito difícil aqui, parece que eu não vou alcançar o alvo. E agora, Senhor? E eles começaram a reclamar daquilo que eles estavam vivendo. Às vezes eu vejo aquelas pessoas que estão fora da igreja, que desanimaram de estar na igreja, mas estão lá, mas também não vão, mas não estão no mundo, porque eles não querem estar no mundo. Mas em algum momento eles perderam a alegria e a disposição de caminhar com o Senhor. Então eles não voltam para a escravidão do mundo, mas também não querem estar na igreja, então fica aquela situação, uma situação que não tem solução. Mas esse povo estava aqui, e começaram a clamar ao Senhor. Como eles clamaram ao Senhor e não viram nada acontecer, eles foram reclamar com Moisés. E falaram para Moisés, olha só, irmãos, a declaração dos caras, versículo 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Coitado de Moisés, irmãos. Vocês conseguem imaginar quase 1 milhão de pessoas juntarem, né? Não sei, provavelmente não foi todo mundo, mas muita gente, né, irmão?
Chegou para Moisés: você nos tirou de lá porque não tinha túmulos lá para a gente morrer aqui. Versículo 12: já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Eles ainda não tinham entendido o grande livramento de Deus. Eles não tinham entendido a obra do Senhor na vida deles. Eles não tinham entendido ainda a proposta que Deus tinha para eles. Eles não tinham percebido que foi o próprio Deus que os libertou, não foi Moisés. Então eles olharam para Moisés: por que você nos tirou de lá? Não foi Moisés que tirou eles de lá, irmãos, foi Deus que os tirou de lá. Amém? Não foi Moisés que os tirou de lá, foi Deus que os tirou da escravidão. Mas eles estavam cegados pela luta, eles estavam cegados pelas circunstâncias, eles estavam cegados pelas dificuldades, e eles não conseguiam ver, não conseguiam entender o que Deus tinha para eles. Mas Moisés, graças a Deus, Moisés já tinha entendido todo esse processo. Moisés já tinha entendido que era a vontade de Deus. E Moisés estava crendo que o Senhor os levaria com uma mão forte e poderosa. Olha a resposta de Moisés no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quando Moisés se posicionou com confiança, o Senhor lhe disse, versículo 15: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Digam aos israelitas que sigam avante. Ora, atrás estava o exército, na frente estava o mar. Não tinham saída, mas Deus olhou e viu para Moisés: Moisés, que bom que você entendeu, que fui eu que tirei, e eu vou prover um caminho no meio da dificuldade. Deus proveu um caminho, irmãos, no meio do mar. Amém? Deus abriu um caminho no meio do mar. Quem de nós teria essa como é que fala? Criatividade. Eu já imaginaria, talvez, vou mandar fogo, vou matar o exército que está vindo aqui, vou levantar um muro aqui, vocês vão ficar tranquilos. Mas Deus fez algo extraordinário, irmãos, abriu um caminho no meio do mar. Deus proveu um caminho no meio do mar. Às vezes, nós olhamos e parece que a gente não tem saída. Pode parecer que você está sem saída. Pode parecer que a sua casa não tem saída. Pode parecer que aquela situação financeira não tem saída. Pode parecer tanta coisa, irmãos. Tanta coisa pode parecer. Eu lembro quando nós estávamos construindo a nossa casa. Então, eu e a Adriana vendemos um apartamento, compramos um terreno e começamos a construir uma casa. De repente, o dinheiro acabou e nós ficamos com a casa em ponto de laje. A parte era um sobrado, ficou a parte de baixo, laje, a parte de cima, laje, e acabou o dinheiro. Ficou um ano a casa parada, sem dinheiro. O meu salário, naquela época, tinha inflação, tinha todas essas coisas. O meu salário, ele não subiu, eu era funcionário público, então não tive aumento de salário. A Adriana também era funcionária pública, não tivemos aumento de salário. Tudo subiu, o preço subiu e tal, e eu não tinha um centavo para aplicar na obra. Eu pagava aluguel, morava perto da minha obra, pagava aluguel, e não tinha dinheiro para investir na obra. E eu comecei a orar. E um dia eu estava orando, né, a Adriana estava fazendo um curso de especialização, então eu lembro que sábado, de madrugada, eu acordava, deixava ela na rodoviária, ela ia para São Paulo, e eu ficava com as meninas em casa. E esse dia eu fui para a cozinha e fiquei orando ali, estava já orando em línguas, muito tempo. E de repente Deus falou no meu coração e falou assim: não vai te faltar nada. E eu falei assim: mas eu não tenho dinheiro, eu só criei, né? Eu disse: amém, não vai faltar, não vai faltar. De repente, duas pessoas, um parente meu, pastor Silvio e a Tânia, posso até falar, eu não pedi, mas o Silvio falou para mim assim: eu tenho um dinheiro que está aplicado na poupança, e eu estava orando, e Deus falou para mim assim: empresta para o Marcelo, para ele terminar essa casa dele, para ele poder sair do aluguel. E ele falou assim: eu vou usar esse dinheiro daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio eu vou usar. Mas eu vou te dar esse dinheiro daqui a 1 ano e meio e você me devolve. Eu falei assim: amém. Não pediu, o cara ofereceu. Eu falei assim: obrigado. Uma colega de trabalho, que nem era minha amiga. Uma colega de trabalho, uma pessoa que trabalhava comigo. Um dia eu estou na minha sala, entrou na minha sala, incrédula, não era crente. Ela entrou na minha sala e falou assim: Marcelo, você está construindo? Sim, estou construindo.
É porque eu tenho um dinheiro aplicado que eu não vou usar no próximo ano. Vai ficar um ano parado lá. Eu senti de oferecer. Você quer esse dinheiro emprestado? Gente, eu nunca vi isso, irmãos. Alguém que já recebeu proposta de dinheiro, sim, de crédito, que nem amigo é, colega de trabalho. Eu falei assim, olha, eu não pedi, mas eu aceito. Por quê? Porque eu sabia que com aquele dinheiro, eu terminava a minha casa, saía do aluguel e eu conseguia pagar os dois. E foi o que aconteceu, irmãos. Com esse dinheiro que eles me deram, nós demos um jeito, entramos na nossa casa, depois do tempo eu devolvi o dinheiro para o Silvio, para a Tânia, e devolvi o dinheiro para essa moça que me emprestou. Mas eu vi a mão de Deus. Deus, assim, num momento que você não tem saída, num momento que você parece que você olha para um lado, não dá para ir, você olha para o outro lado, não dá para ir. Mas, irmãos, eu creio que nesse ponto, Deus vai prover um caminho sobrenatural. Deus abriu um caminho no meio do mar. Deus vai prover um caminho sobrenatural para você, talvez um perdão. Você não consegue perdoar uma pessoa e está presa na angústia, na tristeza, está até doente, mas de repente você então vai liberar perdão para aquela pessoa que te abusou, para aquela pessoa que fez mal para você e você não consegue perdoar, mas um caminho sobrenatural, movido pelo Espírito de Deus, você vai liberar o perdão e então a sua vida vai deslanchar, meu irmão. Talvez um arrependimento. Você ainda não percebeu que o seu pecado, ele está te prendendo, ele está roubando os seus dias, está roubando a sua força, o seu pecado, a sua conduta pode estar roubando a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, mas então vem uma convicção de pecado. Irmãos, a convicção de pecado é a coisa mais linda que tem, meu irmão. É a coisa mais linda porque é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Um dia, irmãos, eu estava saindo para ir para o culto. E eu gritei com a Adriana, a Fernanda e a Flávia tinha 1 ano, nem 1 ano ainda, a Flávia era bebezinha. Eu me lembro desse dia, eu saindo do apartamento que nós morávamos, eu estava indo para o culto, e tivemos uma discussão, eu maltratei a Adriana, entrei no elevador e fui para o culto. A hora que eu estava no elevador, eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, é dessa forma que você trata a sua esposa? Aí você vai fazer o que lá na igreja? Vai me adorar? Você não me adora quando você trata bem a sua esposa, quando você guarda o seu lar, quando você guarda as suas filhas de tudo aquilo que elas viram e ouviram? De que tipo de adoração você acha que eu me agrado? Irmãos, a convicção de pecado veio ao meu coração no exato momento que Deus falou comigo. E eu corri então ali, quando eu cheguei no culto, puxei o irmão, desesperado eu estava e comecei a chorar. Eu falei para ele assim, cara, eu preciso te confessar um pecado. Algo que eu fiz com a Adriana. Chorando, irmãos, desesperado. E ele falou assim, o que foi? Pode falar, irmão, você sabe que pode contar comigo. Eu falei assim, eu estava saindo de casa, e eu maltratei a Adriana, eu falei algo para ela, que foi algo assim, da minha carne, eu gritei com ela, eu maltratei a minha esposa, eu quero confessar esse pecado para você, eu quero que você ore comigo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas é só isso? Por quê? Ele achou que eu tinha traído a Adriana, ele achou que eu tinha mentido para ela, que eu tinha roubado dinheiro dela, que eu tinha saído com outra mulher. Ele falou para mim depois, por que era só isso na cabeça dele? Porque ele não estava debaixo do agir do Espírito Santo. A minha oração é que nesta manhã, o agir do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Algumas pessoas precisam dessa convicção, irmãos. Nós precisamos dessa convicção de pecados. Nós precisamos dessa convicção de que o nosso vocabulário não condiz com o alvo que o Senhor nos chamou para viver. Nós precisamos de uma convicção de que a nossa conduta sexual não condiz com o chamado que o Senhor nos chamou para viver. Nós precisamos de uma convicção de pecado para saber que muitas atitudes que temos precisam ser mudadas, precisam e devem ser transformadas. Nós precisamos de uma convicção de pecado para saber que ficar falando mal do irmão é algo que Deus abomina. Nós precisamos de uma convicção de pecado para saber que não temos servido a nossa casa como poderíamos ou como deveríamos. Nós precisamos estar debaixo do agir do Espírito Santo. Isso é sobrenatural, porque nesta caminhada eu e você vamos encontrar obstáculos. Nesta caminhada o inimigo vem atrás de nós, há obstáculos na frente, nós não temos saída, mas quando Deus age sobrenaturalmente, todas as coisas mudam, irmãos. Haverá um perdão, um arrependimento, uma nova força para lutar, uma libertação. Existem coisas que precisam de libertação, irmãos.
A pessoa não consegue romper aquilo, ela não consegue, então nós vamos orar aqui no culto fé, temos orado, você vai clamar ao Senhor e nós seremos libertos de tudo aquilo que nos prende. Um novo entendimento, aquele povo não tinha entendimento de que Deus os havia tirado. Então eles olharam para Moisés e falaram assim: você nos tirou da terra do Egito, porque lá não tinha túmulos suficientes para a gente morrer lá. Então você nos trouxe aqui para o deserto, para a gente morrer aqui no deserto. Nada poderia estar mais longe da realidade. Nada poderia estar mais longe da realidade. Meu irmão, algumas vezes nós estamos tão longe da realidade espiritual, da realidade do nosso chamado, e nós começamos a proferir palavras que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala. Misericórdia! Nada poderia estar mais afastado da graça, do amor de Deus, do propósito de Deus, do que aquilo que eles falaram. Você nos tirou, porque lá não tinha túmulo para a gente morrer aqui no deserto. Nada poderia estar mais longe, irmãos. De repente, você pode estar falando coisas que podem estar longe. Outro dia eu estava conversando com um casal, ele falou assim: eu já estou velho, meu ministério, eu já desisti do meu ministério. Eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, você não poderia estar mais longe, porque eu vejo que Deus tem um chamado para você, você tem graça, você tem talento. Não, pastor, não, que os meus filhos agora possam viver aquilo que Deus tem. Eu acho que já passou o meu tempo. Meu irmão, você não percebe que Caleb, aos 86 anos, conquistou aquilo que Deus tinha para ele conquistar? Você não percebe, querido, que não é o tempo que conta, mas é a vontade de Deus? Ou nós não percebemos que não é a nossa capacidade, mas é a graça sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Nós não percebemos que nós saímos do Egito, não é porque lá não tinha túmulo, não, irmãos. Nós saímos da escravidão para viver algo maravilhoso, para viver o sobrenatural, para viver o poder e a graça de Deus. Foi por isso que nós saímos. Então algo sobrenatural precisa vir neste momento. Uma nova visão, um novo entendimento, uma fé que nós não sabemos de onde veio. Eu sempre falo aqui, eu admiro demais a minha esposa, irmãos. Eu admiro demais, assim, tem hora que eu olho para ela e falo: de onde é que vem isso? Como é que ela continua crendo? Não entendeu? Assim, eu admiro, tem hora que eu falo assim: Deus, eu quero crer como ela. Ela tem uma declaração de fé, ela tem uma visão de fé, ela tem uma visão de que não, Deus vai fazer, e realmente Deus fez e faz e tem feito. Mas aquele povo tinha uma declaração totalmente contrária. E o apóstolo Paulo, ele nos alertou, ele falou assim: irmãos, tudo isso foi escrito para nossa advertência. Tudo aquilo foi escrito para nossa advertência, para que nós sejamos advertidos pela palavra, pela história deles. Irmãos, nós estamos isentos a viver o que eles viveram, pelo contrário, nós podemos e muitas vezes temos vivido como eles viveram, mas nós devemos estar atentos e permitir que o Espírito Santo nos advirta. Precisamos entender que no ponto que nós estamos, Deus sempre vai dar um escape, amém? Deus sempre vai te dar um escape. Se a gente continuar lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Deus mesmo vai providenciar o escape. Então Moisés vira para o povo e fala assim: o Senhor lutará por vocês, lá em Êxodo 14, 14. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Imagina Moisés, por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, né? Era o homem mais manso da terra, Moisés. Vê aquele povo tudo alvoroçado, o exército está vindo aí, o mar está na frente, não tem túmulo, nós vamos morrer, e agora foi você que nos tirou, tal. Moisés foi para a galera e falou assim: fiquem calmos. A pior coisa que você vai falar para uma pessoa que está nervosa, o que quer, irmão? Qual é a pior coisa que você pode falar para alguém que está nervoso? Fique calmo. Os maridos deveriam saber disso. Hein, Marcelo? Quando ela estiver nervosa, você chegar para ela: fique calma, não vai funcionar. Não funciona. Por quê, irmãos? Mas Moisés era tranquilo, né?
Moisés, ele tinha algo, ele tinha o entendimento de que Deus estava no controle. Moisés, ele sabia. Moisés já tinha entendido. Moisés tinha entendido lá atrás, quando Deus falou para ele assim: Moisés, vai lá libertar o povo. Mas quem sou eu? Eu não quero isso. Eu não, você vai. Eu não quero, até que Deus perdeu a paciência. Vai, rapaz, vai lá, eu vou com você. A minha presença vai com você. E esse cajado aqui que você tem, ele vai ser, né, o portador de sinais. Você vai ver, as coisas vão acontecer. Então Moisés ali com aquele cajado na mão, olhando para o povo assim: fica tranquilo, o Senhor lutará por vocês. Então Deus falou com ele assim: diga aos israelitas que sigam avante. Então o povo vem todo desesperado: não, vamos morrer, não sei o que e tal. Moisés, fiquem calma, continuem caminhando. Aí o cara chega para o pastor assim: pastor, aí assim, está assim. Diz: irmão, fica calmo, continue caminhando, continue vindo no culto, continue indo no GR, continue orando, continue buscando a Deus. Deus vai prover o livramento. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, você é doido. Irmãos, é que às vezes nós já vivemos tantas coisas, nós já passamos por tantas lutas, já enfrentamos tantas dificuldades, já enfrentamos tantas vezes o desânimo, já enfrentamos gente desanimada, gente animada. Tem gente que vem animada demais, você tem que botar calma. Tem gente que vem desanimada demais, você tem que empurrar. Irmão, então assim, né, a gente já tem uma certa experiência em algumas coisas. Ele fala: fica calmo, vai dar certo. Continua, meu irmão, não desanime, não desista. Não desista. Amém? Então, o final da história está registrado lá no capítulo 14 de Êxodo, versículo 29. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Imagina, o mar abriu, tinha uma parede de água à direita, uma parede de água à esquerda, e os israelitas passaram com o pé a seco. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, o mar se fechou sobre eles. Então o versículo 30 diz: naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aqui é Êxodo 14, 31. Se você continuar lendo o livro de Êxodo, de Números, vocês vão ver que eles quiseram apedrejar Moisés lá na frente, que eles reclamaram também com Moisés, murmuraram contra Deus, depois eles quiseram voltar para o Egito, mesma coisa, do mesmo jeito. E Moisés continuou servindo o povo, mesma coisa. Mas aqui, nesse processo que o Senhor os conduziu de libertação, eles conheceram um pouco mais do Senhor. Nessa jornada, Deus aproveitou para guardar o povo, mas também para se revelar ao povo. Revelar o seu poder ao povo. Agora, nós precisamos entender que o Senhor tem se revelado a nós. Quando eu perguntei quem é que já provou da bondade de Deus, muita gente levantou a mão. Então, querido, na próxima luta que você enfrentar, lembre-se disso. Não coloque a culpa nas pessoas. Não coloque a culpa em Deus. Apenas lembre-se que o Senhor te chamou para viver o extraordinário. E nesta jornada, Ele vai te ajudar. Ele não vai te abandonar. O Senhor nos proveu um caminho para trilhar. Amém? Deus nos proveu um caminho. Jesus é o caminho. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se olharmos para a história de Israel, quantos milagres eles viveram, irmãos? Vê lá a história de Êxodo, Números, próprio Josué, quantos milagres, Davi, quantos milagres esses homens passaram? Milagres extraordinários, livramento extraordinário, livro de Juízes, misericórdia, quantos milagres. Quando nós olhamos para a história do livro de Atos, da igreja, a história da igreja, quantos milagres a igreja viveu, quantas situações nós vivemos e vemos ali da mão de Deus. É por isso que Paulo diz: olha, Deus é fiel, não vai permitir que vocês sejam tentados acima daquilo que vocês podem suportar, e Ele já vai dar um escape. Deus já vai dar um escape juntamente aí com a luta, com a dificuldade. E eu poderia então hoje ouvir Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, falando comigo e com você, dizendo assim: o Senhor lutará por você, fique calmo. Eu poderia ouvir, você consegue ouvir o Senhor falando para você nessa noite? Eu lutarei por você,
Tão somente fique calmo. Continua, siga em frente. Diga aos israelitas que sigam em frente, que avancem, que marchem. Continua, porque o que Deus tem proposto para você é algo maravilhoso, amém?